Você viu como a Rihanna apareceu no show do Jay-Z há cerca de um mês atrás? O Jay-Z fez uma sequência de shows para comemorar os 30 anos de carreira dele e a Rihanna e a Beyoncé fizeram aparições surpresas e isso gerou muita surpresa, né, dos fãs e ao mesmo tempo repercutiu muito a aparência física da Rihanna. E eu queria falar um pouquinho disso, porque eu tava fazendo algumas reflexões esses dias e queria trazer isso aqui no canal. Sobre como as mudanças corporais, principalmente na mulher, como elas são vistas, mas não só pela pessoa, mas por nós mesmas, né? Como que a gente lida com essas mudanças. Bom, quando a gente pensa na Rihanna em si, eu tenho 37 anos, a mesma idade da Rihanna. E eu cresci ali, né, ouvindo Black, o R&B, eu fui daquela galera que era louca por aqueles DVDs Black dos anos 2000, sabe? E eu gravei clipes, gente, é que não tá no YouTube hoje, eu nem sei onde estão, talvez tenha em algum CD aqui na minha casa, mas quando eu era adolescente, eu tinha um amigo, Anderson, meu amigo até hoje, né, e a gente gostava de gravar clipes, então eu dançava Beyoncé, Britney Spears. Era estranho. Hoje em dia eu seria meme, com certeza. Mas eu gostava muito, né? Hoje em dia eu sou cristã, evangélica, eu não acompanho tanto os artistas como antigamente, né? Não acompanho, na verdade, é porque tá aí na mídia, nas redes sociais, então a gente acaba sabendo, mas até o início ali da minha vida adulta, da 2014 mais ou menos, eu acompanhava bastante. E a Rihanna, ela estourou muito, né? Então ela sempre teve aquele corpo mais slim. Ela nunca foi muito musculosa, mas ela sempre teve um corpo muito bonito. E a gente sabe que a mulher, né, no seu auge dos 20, 30 e poucos anos, tem uma facilidade maior para cuidar do corpo, tem uma facilidade maior para manter o corpo. E isso somado, né? A gente tá pensando agora na Rihanna, que é uma mulher extremamente famosa na mídia, globalmente famosa, então ela com certeza tinha essa pressão por manter um corpo bonito, né, manter a estética dela. Só que ali em 2022, a Rihanna ela engravida do seu primeiro filho. E na sequência disso, engravidando em 2022 do primeiro filho, em 2023 do segundo, e aí teve um boom nisso tudo porque ela anunciou a gravidez dela no show do Super Bowl. Aquele barrigão já, ela tava bem bonita. E aí as pessoas esperando, né, que ela fizesse um novo CD, porque já tinha muito tempo que ela tinha parado de gravar, de fazer show, de fazer turnê. Ela engravida do terceiro filho, é uma menina, né, em 2025. Então, o que a gente percebe nessa trajetória da Rihanna? Chegou um momento da vida dela, da carreira dela, que ela quis priorizar outras coisas. Então ela deixou de lado a carreira dela como cantora, ela foi construindo um império, né? Então é muito interessante isso, porque quem acompanhou a Rihanna só como cantora não entendeu o que estava acontecendo na vida dela como um todo. Ela construiu um império através da moda, da beleza, da estética, né? Ela tem empresas, assim. É muito interessante que eu estava até lendo um pouquinho mais sobre essa construção dela como empresária, e ela criou uma marca que tinha, se eu não me engano, mais de 20 tons de pele de base. Então ela fez uma coisa bem revolucionária assim, na área da estética e da maquiagem. E ela foi construindo tudo isso, deixou a carreira musical de lado para que ela também pudesse construir a sua família. E nessa construção da família, uma mulher que decidiu ter 3 filhos, e a gente nem sabe se ela parou por aí, o corpo dela com certeza mudou. E quem olhou a Rihanna nesse show do Jay-Z há um mês atrás, teve muitos comentários positivos, mas muito negativos também, né? Ela não é mais aquela menina de 20 anos, com a barriguinha chapada, com aquele corpinho slim e bonito. Ela agora é uma mulher já mais madura, com um corpo que gestou e cria 3 filhos. Porque o corpo, a mulher quando ela é engravida, ela não tem as suas mudanças físicas apenas porque ela engravidou, né? Ela gestou ali por 9 meses. As mudanças físicas também vêm porque a gente tem filhos pequenos para criar. Com filhos pequenos,
E quando a gente decide de fato estar perto dos filhos, e é uma coisa que eu também vejo, pelo menos quando eu fiz essa pesquisa aí para entender como que a Rihanna tá vivenciando tudo isso, eu vi que ela não tem babás, ela gosta de estar realmente perto dos filhos, cuidando ali, criando, participando de tudo. Então isso com certeza vai gerar um pouco menos de tempo, né, de dedicação exclusiva a si, porque a maternidade é isso. É você tirar esse egoísmo, porque por muitas vezes nós somos, tirar esse egoísmo e olhar e cuidar e priorizar os filhos. E é isso que a Rihanna decidiu fazer. E eu até estava vendo alguns comentários em um vídeo falando sobre como o marido dela, né, deve ter influenciado ela não querer cantar mais, ela estar desse jeito. E eu acho isso tão complicado, porque em nenhum momento ela citou isso, de que o marido dela tem alguma relação, e pelos movimentos que eu vejo da Rihanna, eu acho que isso é muito mais uma decisão dela. Ela quis maternar e ela quis vivenciar a maternidade mais de perto, né, mais envolvida com tudo. E manter aquele padrão de corpo não é muita preocupação dela nesse momento. E aí, trazendo para nossa realidade, eu comecei a pensar na minha própria história, porque como eu disse, eu tenho 37 anos, e eu também não tenho mais aquele corpinho daquela menininha de 17, 20, 25. Passei por uma gestação, tenho uma filha de 5. Além disso, muitas mudanças hormonais aconteceram principalmente no último ano. Tenho endometriose, tenho fibromialgia, então tudo isso somado contribuiu para que eu tenha o corpo que eu tenho hoje. E ainda assim, eu continuo me preocupando com ele, eu continuo me cuidando, mas eu sei que muito possivelmente eu não vou ter aquela barriga chapada que eu tinha aos 20 anos. E de fato, eu não estou muito preocupada com isso. Eu quero sim ter um corpo saudável, eu quero sim ter um corpo bonito, mas eu não estou desesperada para alcançar o corpo que eu tinha há 15 anos atrás. E isso acontece também com as pacientes que vêm até a mim em consulta. E as pacientes falam, e amigas e familiares falam, né? A gente tem contato com mulher a todo momento. E elas falam, daí eu não consigo mais alcançar aquele peso. Por mais que eu faça restrição calórica, que eu faça exercício, que eu tire o açúcar, que eu tire o doce, a balança até reduz um pouco, mas depois volta tudo. Depois dos filhos, a minha barriga não voltou mais a ser a mesma, e pra mim só cirurgia agora, não tem mais o que fazer. Então, essa fala na mulher, ela é muito recorrente, principalmente depois dos 30, 35 anos, 40. E a gente tem que pensar o seguinte: a vida da mulher, a saúde da mulher, o corpo da mulher, ele nunca vai ser uma linha reta. Na verdade, de ninguém né? Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, envelhecemos. Então, essa mudança que a gente passa na vida não tem como ser uma linha reta. Mas para mulheres ainda mais, pode ser ainda mais oscilatório. Exatamente porque os nossos hormônios oscilam. O nosso metabolismo ao longo da vida pode oscilar dependendo de como a gente leva a vida, né? Talvez você seja aquela mulher que sempre foi mais magra, mesmo nem fazendo muita força para isso. Ou aquela mulher que cresceu já tendo que lutar contra o sobrepeso e a obesidade e ainda tem que tratar tudo isso até hoje. E tanto para a mulher que sempre foi magra quanto para que lutou com sobrepeso, você com certeza passou por oscilações. Foi um tempo mais magra, depois acabou ganhando peso novamente. Ou se era muito magra, tentou ficar com o corpo mais forte, só que aí depois, dependendo dos hábitos que deixa de fazer, acaba ficando magra novamente. Então não dá para ser uma linha reta. Então a mesma estratégia, seja alimentar, de treino e de todas as outras coisas que vestem um estilo de vida saudável, as estratégias que funcionavam quando a gente era adolescente, jovem, adulta, possivelmente não vão funcionar enquanto formos envelhecendo. Não para todas, mas para a maioria das mulheres. Então isso significa que se o nosso corpo está mudando, as estratégias elas também têm que mudar. E a aceitação com as mudanças também. Nesse show do Jay-Z, a Beyoncé também fez uma aparição, né?
E principalmente, se eu não me engano, no ano passado, eu acho que tem uns 8, 10 meses, ela recebeu muitas críticas, né? Teve muitos comentários negativos sobre a Beyoncé, de uma aparição que ela fez na Fórmula 1, e ela aparentemente estava mais inchada, né? Então, o colo dela aqui, o rosto, porque quando a mulher, a gente sente, né? Quando a gente tá ganhando um pouquinho de peso, ficando mais inchada, o rosto incha, né? Aqui. Então ela tava mais inchada, não tava com aquela cintura tão marcada. E a Beyoncé é uma artista que eu acho que ainda mais passa por uma pressão estética, porque ela realmente é a cantora mais famosa que existe na atualidade. Então, eu lembro que a Beyoncé, ela mostrou também que estava grávida, né? No show no VMA, eu acompanhava, meu Deus, eu era muito fã daquela época. Eu lembro que quando ela mostrou a barriga, nossa, o VMA caiu abaixo, assim. E teve um momento que ela até compartilhou isso em um documentário, que se eu não me engano tá na Netflix, que ela mostra quando ela teve que fazer um show, o processo que ela passou para conseguir estar bem fisicamente, para conseguir fazer a apresentação que ela tinha que fazer e para estar bem, né, esteticamente. Ela fez uma dieta extremamente rígida e ela até fala lá no documentário quanto ela percebeu que aquilo foi demais, excedeu assim, pela preocupação que ela estava em estar bem esteticamente, estar bonita. E ela fala isso no documentário, então dá pra perceber que a Beyoncé tem essas oscilações também. E aí, na gravidez dos gêmeos, que eu não me recordo agora quando foi, ela também, pesquisando um pouquinho mais sobre isso, ela teve mais complicações nessa gestação. Parece que ela chegou a 90 e poucos quilos, estava extremamente inchada, ela teve pré-eclâmpsia, que é uma doença perigosa para a mulher principalmente, para os bebês também. Os nenéns dela nasceram um pouquinho antes, ficaram na UTI. Então, veja, por quantas coisas também a Beyoncé já passou ao longo da vida, principalmente após a maternidade. E aí chega o momento que ela, ali já estava com seus 43, 44 anos, um pouco mais inchada, possivelmente passando por alguma coisa que a gente não sabe. Pode ser, isso não tem como a gente cravar, mas pode ser que ela já esteja em um momento da perimenopausa, que é o momento que os hormônios da mulher eles vão oscilando. Pode ter um ganho maior de gordura corporal, ou uma dificuldade maior de perder peso, uma dificuldade um pouquinho maior de ganhar massa muscular. Então é por isso que é muito importante que a gente consiga manter hábitos saudáveis desde muito jovens, para que quando a gente chegue nesse momento, a gente possa chegar bem e enfrentar esse momento que para a mulher não é fácil. E aí ela tem que lidar com tudo isso, né? Sendo que é algo que tá acontecendo na vida dela. No show do Jay-Z, eu achei que ela tava super bem, assim, né? Dá pra ver que provavelmente ela se preparou novamente. Pode ser que ela tenha feito uma dieta mais restrita. Não se sabe se ela pode ter tomado alguma medicação. Treinou mais intensamente, como ela já fez em outros momentos e ela deixou muito claro. Então, é isso. Quando a gente está precisando alcançar o objetivo que a gente quer com relação ao nosso corpo, a gente vai ter que ser mais intensa mesmo. Mas a exemplo da Beyoncé, que mostrou nesse documentário o quanto foi extremo e aquilo estava prejudicando até a saúde dela, os extremos eles são muito complicados. E aí, voltando lá em quando a gente tá pensando em quando eu era mais nova, provavelmente se você pegar uma foto hoje, você vai falar assim: meu Deus, como eu era linda aos 20 anos. Olha o meu corpo. Como eu queria ter valorizado esse corpo. Como eu queria ter me olhado e me achado mais bonita. Eu olho assim algumas fotos e falo, nossa, eu tava tão linda. Outras eu olho e falo, meu Jesus, que magra. Eu sempre fui muito, muito magra. Então a gente olha essas fotos e fica com essa nostalgia, né, de quem a gente era. Só que provavelmente, como eu tava falando, a gente também naquele momento estava insatisfeita com alguma coisa. Eu com certeza, e eu lembro disso, eu me achava muito magra. Demorei muito pra ter um corpo assim, pra desenvolver seios e tudo mais. Nossa, demorei bastante. Eu olhava as minhas amigas, já estavam usando sutiã, eu não tinha nem por que usar. Então eu me cobrava muito, me sentia muito mal com relação a isso. Provavelmente você também, em algum momento ali da sua adolescência, você se olhava e falava, nossa, tá péssimo. Assim como hoje, a gente se olha e fala, meu Deus, isso aqui não tá legal.
Só que aí a gente ainda assim quer voltar para uma versão do nosso corpo que era em um momento diferente da nossa vida. E aí a gente deixa de viver plenamente o momento que a gente tem hoje. E a gente fica tão preocupada em de repente voltar ao corpo que a gente tinha, que não se preocupa em fazer o melhor com o que a gente é hoje, com o que nós temos hoje. E o exemplo da Rihanna mostra isso. Ela tá preocupada em cuidar da família dela, ela tá preocupada em cuidar dos filhos dela, ela tá preocupada com o casamento dela, ela tá preocupada com a mulher empresária que ela é hoje. Nesses últimos anos ela tem mostrado isso, que ela tá preocupada, as prioridades dela são essa, e o corpo dela ela deve estar cuidando. Eu não achei muitas informações assim dos cuidados que ela faz hoje com o corpo dela, mas com certeza ela tá se cuidando de alguma forma, só que não para ser a Rihanna de 20 anos que cantava Umbrella. Então, caminhando já para o fim desse vídeo, dessa reflexão, o que eu estava pensando e que eu queria compartilhar aqui com você, mulher, é que você pode sim querer emagrecer, ganhar massa muscular, ficar mais forte. Uma coisa muito importante para quem já passou dos 30 é treinar mobilidade, porque começa a vir dor articular, dor nas costas, dor na lombar. Então a gente tem que olhar não só por quão forte nós estamos, mas também como é que tá, né? A nossa mobilidade e tudo mais. Então você pode querer todas essas coisas, você pode querer ficar mais jovem, cuidar da sua pele, fazer botox, enfim, se sentir melhor, né? Mas isso não deve nos aprisionar. Por exemplo, a gente não pode só querer tirar uma foto quando estiver muito magra. A gente não pode só querer estar no ambiente com as pessoas, sair só quando aquela calça entrar, que já tá parada há uns 3, 4 anos no guarda-roupa e você tem certeza que ela vai entrar. E a gente de fato pode cair em muitas dessas armadilhas e deixar de viver muitas coisas. Quantas vezes eu ou você deixamos de ir à praia, deixamos de tomar um sol, deixamos de tirar fotos para ficar registrada, para essas memórias ficarem guardadas, deixamos de ir a eventos, festas, enfim, deixamos de fazer várias coisas, ou compramos roupas muito largas para não mostrar aquela cintura que estava marcando, aquela gordura aqui, ó, que para mim é uma das piores, como isso incomoda. A gente não pode deixar de viver essas coisas, porque aí já não é mais um não. A gente meio que tá entrando em guerra com o nosso corpo, entende? Entrando em guerra. E a gente, na verdade, sente que sempre tá perdendo. Não sente que é uma batalha que dá pra se vencer. E como é que se vence? Cuidando da dieta, fazendo exercício, descansando, sorrindo, tendo momentos de alegria, de prazer, tudo isso faz parte. Vendo as prioridades da vida. Talvez a sua prioridade agora não seja ter o corpo incrível, seja estar com a sua família, seja construir algo, um projeto, trabalhar. Mas ainda assim, você não pode se abandonar. Então, quando eu olho para Rihanna, quando eu olho para Beyoncé hoje, eu não vejo de forma alguma mulheres que deixaram de se cuidar, que se abandonaram. Muito pelo contrário. São mulheres que estão celebrando quem elas são. Elas continuam trabalhando, cuidando dos filhos, indo a eventos, fazendo várias coisas, enquanto o corpo delas está mudando e elas vão tentando trabalhar isso. E a exemplo delas, eu acho que a gente tem que fazer isso também. Não transformar cada mudança que o nosso corpo passa em fracasso. Muito pelo contrário. É entender que a gente está amadurecendo, que várias coisas na nossa vida estão mudando, muitas vezes para melhor, porque formar família é maravilhoso, construir projetos, ver eles nascendo, né, de repente se tornar empresária, trabalhar, enfim, comprar uma chácara, cuidar dela. Tudo isso são projetos que vão acontecendo e a gente vai aprendendo a ter contentamento em tudo isso. E talvez o que você esteja precisando mais nesse momento não é fazer a dieta da Beyoncé que fez ela perder não sei quantos quilos em 22 dias. Talvez você precise se reconhecer mais, se respeitar mais, se cuidar mais no corpo que você tem hoje. Porque a vida, nesse momento, está acontecendo com a mulher que você é hoje. Não é para você desaparecer, não é para você deixar de viver porque
você não tá se sentindo bem esteticamente, mas tomar esse autocuidado para si mesma, respeitar o seu momento de vida e lembrar que nós, ao longo da vida, principalmente a mulher quando vai chegando ali no climatério, na menopausa, o nosso corpo ele realmente vai sofrer mudanças. Nós vamos sim acumular mais gordura, nós vamos sim perder mais massa muscular. Então, se você tem essa possibilidade, se você tem menos de 40, 45 anos, cuide ainda mais, pensando que nesse momento da vida você vai ter mais recursos para lidar com todas essas mudanças que estão por vir. E se você tem interesse em ter um acompanhamento nutricional, e não só nutricional, mas também pensando na sua saúde, no seu bem-estar, de uma nutricionista que está há 13 anos na prática clínica, com muito conhecimento, mas também com muitas vivências, entra aqui no link que está na descrição, na legenda desse vídeo, e vamos conversar para a gente iniciar essa sua transformação. Então é isso, eu espero que você se olhe no espelho hoje e celebre a mulher maravilhosa que você é. Beijo!